Seja bem-vindo à aula de Interfaces Java e parabéns, você está concluindo os conceitos de orientação a objetos. Nesta aula, vamos ver a diferença entre interface e classe abstrata. Como padronizar as interações na sua aplicação usando interfaces. Você vai conhecer o poder da herança múltipla e como utilizar interfaces para relacionar tipos de objetos díspares. Você vai entender por que a interface é tão importante dentro de um projeto orientado a objetos. E também saber que as variáveis dentro de uma interface são sempre constantes. Então, como é que nós criamos uma interface? Uma interface ela é muito semelhante com uma classe. Vamos criar aqui uma interface chamada área calculável. A interface, assim como uma classe, tem um nome e pode receber o modificador public. Mas diferente das classes, ela utiliza a palavra-chave interface para indicar que ela é uma interface. Dentro de uma interface, você só pode declarar métodos abstratos. Agora, diferente das suas classes abstratas, você não precisa informar os modificadores public, abstract e assim por diante. Porque esses modificadores são redundantes. Todos os métodos de uma interface são abstratos. Ou seja, você não precisa declarar o corpo dele e nem dos modificadores public abstract. Essa é a primeira grande diferença entre as interfaces e as classes abstratas. As classes abstratas, elas podem ter métodos abstratos, mas também podem implementar alguns métodos. As interfaces são 100% abstratas. Agora, como é que nós utilizamos uma interface? Crie um objeto chamado quadrado. Para utilizar uma interface, você implementa, ou seja, utiliza a palavra-chave implements, o nome da interface que você vai utilizar. E aí, você vai ser obrigado a implementar todos os métodos daquela interface. Aqui, espera-se que o quadrado tenha condições de calcular a sua própria área. Então, para isso, eu vou criar uma propriedade chamada lado e vou inicializar essa variável usando o método construtor do quadrado. Assim, nós podemos informar qual é a área do quadrado, que é o lado ao quadrado, ou seja, lado vezes lado. Uma outra característica das interfaces é que elas são utilizadas para padronizar as interações das suas aplicações. Então, as interfaces, elas definem e padronizam como coisas, pessoas e sistemas interagem entre si. Por exemplo, os controles em um rádio servem como uma interface entre os usuários do rádio e os componentes internos do rádio. Os controles, eles permitem que os usuários realizem somente uma série limitada de operações. Por exemplo, mudar a estação, ajustar o volume do rádio, escolher entre AM e FM. E os diferentes rádios podem implementar os controles de formas diferentes. Por exemplo, um pode usar botões, outro pode ter um sintonizador automático, um outro pode utilizar comandos de voz. Então, a interface, ela especifica quais operações um rádio deve permitir que os usuários realizem.
mas ela não especifica como essas operações são realizadas. Diferente de uma classe abstrata, por exemplo, que algumas operações ela mesma implementa, ela mesma define como será a execução daquele método. Dentro de uma interface, todos os métodos serão implementados pela classe que implementar aquela interface. Uma outra característica da interface é a herança múltipla. Quando nós estamos utilizando uma classe abstrata, você estende aquela classe. O problema é que você só pode estender uma única classe. Ou seja, você vai herdar apenas do pai dessa classe, os métodos e atributos. Com as interfaces, você pode implementar várias interfaces, herdando de todas as interfaces que você desejar os seus atributos e métodos. Então, para exemplificar, eu vou criar aqui uma nova interface que vai se chamar volume calculável. E esse volume calculável, ele espera que os seus filhos sejam capazes de informar o volume, ou seja, de calcular o seu próprio volume. Agora, um quadrado, ele é uma forma geométrica bidimensional, ou seja, você não consegue calcular o volume de um quadrado, mas você consegue calcular o volume de um cubo. Então, vamos criar uma classe que represente um cubo. Um cubo pode agora implementar um volume calculável. E o cubo também pode implementar uma área calculável, porque você também tem condições de saber a área de um cubo. Então, eu vou utilizar o poder da herança múltipla para herdar tanto de volume calculável como de área calculável. E agora eu vou ser obrigado a implementar os métodos dessa classe, aliás, dessa interface área calculável também. Então, aqui nesse caso, vamos criar um atributo lado do cubo e inicializar esse atributo no método construtor. E como você já viu, nós somos obrigados a implementar todos os métodos das nossas interfaces. Então, como é que você implementa, por exemplo, o cálculo de volume de um cubo? A fórmula é 6 vezes o lado ao quadrado. E o cálculo de área de um cubo? É o lado ao cubo. Lado vezes lado vezes lado. Outra característica importante das interfaces é que você pode relacionar tipos díspares. O que é isso? Uma interface é geralmente utilizada quando classes díspares, ou seja, que não estejam relacionadas entre si, precisam compartilhar métodos e constantes comuns. Isso permite que objetos de classes que não estejam relacionadas sejam processadas polimorficamente. Então, os objetos de classes que implementam a mesma interface podem responder às mesmas chamadas de métodos.
que eu quero dizer com isso? Aqui nós temos dois objetos que, de alguma forma, têm uma origem comum. Esses dois objetos são formas geométricas. Um é um objeto 2D, o outro 3D. Mas esses dois objetos, eles têm alguma relação com o objeto galinha, por exemplo? Ou com o objeto cachorro? Nenhuma relação. Eles não têm nenhuma origem em comum. Mas, mesmo assim, você pode incorporar alguns comportamentos semelhantes, mesmo não tendo a mesma origem. Com a interface, isso é possível. Então, por exemplo, mesmo não tendo a mesma origem, você poderia querer calcular ou dizer que a galinha ela também tem a sua área calculável. Implementes área calculável. Ou o volume calculável também. Então, dentro de um jogo que você está construindo em Java, utilizando ali o objeto galinha, você pode querer saber qual que é a área que aquele objeto, essa galinha, está ocupando ali no jogo. Então, você pode transformá-la em um tipo área calculável. Então, essa é outra grande vantagem das interfaces. Você tem muito mais flexibilidade que uma classe abstrata, onde todos os objetos, né, que estendem daquela classe, na verdade, estão seguindo uma herança simples. Eles não estão... eles não têm essa possibilidade de você adicionar aqueles comportamentos semelhantes a tipos muito diferentes. E uma outra característica importantíssima das interfaces é a seguinte: quando você está definindo um projeto, né, o que você declara, o que você prioriza dentro de um projeto de sistema são os tipos. Então, você está construindo um tipo cubo, um tipo quadrado, né, uma área calculável. Os métodos desses tipos, eles têm um determinado tipo de retorno e recebem um determinado tipo de parâmetro. Então, por que eu estou falando tanto de tipo? A unidade fundamental de programação na linguagem de programação Java é a classe. O que significa isso? É na classe que você vai colocar os seus algoritmos, os seus códigos. Tá? Mas a unidade fundamental de projeto orientado a objetos é o tipo. O que você considera dentro do seu projeto, a principal unidade é exatamente o tipo de dado. Então, enquanto classes definem tipos, é bastante útil e poderoso que você possa definir um tipo sem necessariamente definir uma classe e implementar essa classe. Então, uma interface ela é uma expressão de projeto puro, enquanto que uma classe ela é uma mistura de projeto e de implementação. Tá? Uma classe ela pode implementar os métodos de uma interface de qualquer maneira que o projetista da classe escolher. Tá? Então, vamos agora testar todas essas implementações que nós fizemos, criando uma classe interface teste. Ótimo. Vamos continuar essa avaliação de tipo. Então, nós temos aqui um quadrado. Então, a classe quadrado ela também define o tipo. E você tem a implementação do quadrado. Agora, esse quadrado ele também pode ser do tipo área calculável.
Então, você pode pegar esse quadrado e colocar aqui dentro da área calculável. Eles são do mesmo tipo, né? O seu cubo, ele poderia ainda ter outro tipo, que é o de volume calculável. Então, quando você estiver projetando o seu sistema, eventualmente você vai construir alguns métodos que a única coisa que importa para você, na verdade, é o tipo do objeto. Você sabe que todo objeto, área calculável, ele tem o método calcula área. Então, não importa como é que foi a implementação desse método nas classes que implementaram aquela interface. O que importa para você é o resultado final. A implementação vai depender do programador que está implementando. Tá? Então, aqui, nós poderíamos agora utilizar esse método com um quadrado, com um cubo, com uma esfera, com uma galinha, com o objeto que for. Essa é a importância do tipo dentro dos seus projetos. Vamos ver aqui o resultado. Você poderia ainda criar um método para calcular o volume dentro do seu sistema, utilizando o objeto volume calculável, que da mesma forma ignora a forma como foi implementado aquele método. Ele sabe simplesmente que se ele chamar isso daqui, né, a classe que ele recebeu, independente de qual classe seja, ela vai ser capaz de calcular o seu próprio volume. Então, vamos ver aqui o volume do cubo. E, por fim, uma outra característica dos atributos das interfaces é que todos eles são constantes. Ou seja, se você declarar dentro da sua interface um atributo, qualquer que seja ele, esse atributo sempre será uma constante. Ele sempre terá as características de uma variável, né, que você coloque os modificadores public, static, final. Você pode colocar esses modificadores? Pode, mas eles são redundantes. Dentro de uma interface, todas as propriedades são public, static, final. Ou seja, você não precisa declarar ela dessa forma para que ela seja uma constante. Elas são automaticamente constantes. Então, essa foi a nossa aula de interfaces. Espero que você tenha gostado. E parabéns por concluir os conceitos de orientação a objetos. Na próxima aula, vamos começar a trabalhar com tratamento de exceções. Até lá!